Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu começo esse vídeo aqui já pedindo para vocês, né, caso vocês conheçam alguém que se conecte com divindades hindus, que faça parte de algum movimento do hinduísmo, né, ou seja interessado nesses assuntos, compartilhe com essa pessoa, né, principalmente se você sabe que essa pessoa passou por isso também. Ou também se você conhece qualquer pessoa que está tendo problema com o sacerdote de qualquer religião, tá? Para que essa pessoa saiba que ela não está sozinha, para que ela perceba aonde está pisando. Para o público em geral, é um alerta, toma cuidado onde você pisa, selecione muito bem, sabe? Faça uma boa peneira, tá? Então vamos lá, gente. Esse vídeo é um vídeo que não é exatamente um desabafo, tá? Mas foi uma situação que na hora plantou um triplex na minha cabeça. Não plantou um triplex na minha cabeça por eu duvidar de mim mesmo, por eu não ter autoconfiança ou por duvidar do que eu faço. Plantou um triplex na minha cabeça tipo assim, sabe quando dá uma indignação? Uma decepção? Aquele nojo que não passa e a gente percebe que a gente tem que transformar isso em outra coisa, né? Então esse vídeo é a necessidade de transformar isso em informação. Informação que sirva de guia, de orientação e de uma forma de tomar cuidado para outras pessoas, tá? É sobre uma experiência que eu passei dentro do contexto social relacionado ao hinduísmo, né? Como uma pessoa que se diz, né, representar uma parte desse movimento. Mas saibam que isso que eu passei, gente, acontece em toda tradição, tá? É como um amigo meu falou pra mim, né? Bruno, o nome é religião e tradição, não espere nada além disso, né? É tanto que eu acredito que o futuro da humanidade tem duas coisas que não vão existir. Religião, três coisas que não vão existir. Religião e tradição espiritual e representantes das mesmas. Eu acredito que num momento onde o planeta estiver evoluído, as pessoas terão uma sensibilidade tão forte e um desejo tão forte por descobrirem quem elas são, ao invés de fazerem parte de massa, que não vai ter espaço para nenhum nível de dogmatismo. Né? Eu acredito que a gente está numa era onde religião e tradição e pessoas que se dizem donas da verdade, nessa era eu acho que é a era onde essas pessoas vão... essas posições sociais vão se dissipar para que a gente chegue num momento do mundo onde não exista mais aqui estou certo e lá está todo mundo errado. Porque é isso que no final... por diversos caminhos, planta a semente de guerras das mais diversas, né? Desde as pequenas até as maiores. E o que aconteceu? Gente, eu não tenho necessidade nenhuma de ter alguém falando para mim, olha, agora sim você está conectado espiritualmente com alguém, agora sim não sei o que, você está certo. Eu não tenho essa necessidade, por quê? Eu passei pela minha vida, assim, diversas situações onde, gente, eu tive manifestações espirituais de todos os tipos e até coisas que a gente, por fora, tipo assim, a grosso modo, né, podemos chamar de milagre, né? Eu falo assim, milagre podemos chamar porque eu não acredito no conceito milagre, tipo, algo acontece do nada. Não, tudo tem uma explicação profunda, né, para quem entende o ocultismo. Quando você vai estudar Eliphas Levi, por exemplo, ou ele desmembra esse conceito de milagre. Não, nada é milagroso. Na verdade, teve uma semente, teve uma raiz, uma série de causas que levaram a consequências, etc e tal. Mas é muito complexo falar sobre isso. Mas eu tive, na minha vida, diversos tipos de milagres, atuações espirituais e movimentações que me fizeram entender que a espiritualidade sempre esteve do meu lado e comigo, independente onde e com quem esteja. E se eu, que sou um ser humano comum, com órgãos como todos vocês que estão me assistindo, passa por isso, então vocês também têm esse nível de espiritualidade. Isso não é meu.
O problema é que a maioria das pessoas não olham para essa busca interna. A maioria das pessoas, elas vivem numa carência buscando pai e mãe dentro de religião e se colocando na mão de quem se julga se coloca como representante do divino, né? Por dependência de pertencimento, e deixam de ver aquilo que é delas naturalmente. É só você refletir. Para você nascer, você precisou de um princípio masculino e feminino sendo representados no corpo de um homem e de uma mulher. Não precisou de um sacerdote de nenhuma doutrina chegar lá e falar que agora o sangue escorra pelo seu corpo, que agora o DNA se desenvolva e desenhe toda a arquitetura da tua humanidade, que agora você respire em nome de tal religião e da minha outorga que eu recebi do mestre que veio atrás de mim, do outro e do outro. Agora eu autorizo que você exista. Nem o mundo, nem a natureza como é, dependeu de nenhum tipo de sacerdote para existir. A gente precisa entender que, começar a observar que parte do mal do mundo tem a ver com religião e tradição espiritual. Porque religião tem política no meio. Se você for olhar para uma religião e desmembrar para ver apenas aquilo que é essencial, você vai ver que tem muita coisa ali que é subjetividade humana. 70% você vai ver que não vale a pena você absorver. Sabe? Mesma coisa a tradição espiritual, porque a tradição espiritual tem repetição e prisão, disfarçada de sabedoria. Entende? Nada aqui do que exista dependeu do ser humano para existir. Entende? Assim, tirando coisas sociais, ciências, etc. e tal, mas quando eu falo da natureza pura, a natureza pura não dependeu, o mundo não dependeu, nós viemos depois. Entende? E viemos com defeito, né? Porque assim, viemos para fazer cagada quando a gente fala humanidade, porque o ser humano é o único ser que destrói o próprio meio ambiente. Vocês já repararam nisso? Pense em qualquer animal, você vê esse animal destruindo o próprio meio ambiente? Você vê esse próprio animal destruindo o meio ambiente? Até quando você vê, por exemplo, uma praga de gafanhoto, etc e tal, essa praga de gafanhoto não está fazendo mal a ninguém, está fazendo mal aos interesses humanos, que estão plantando uma lavoura ali para manter a própria individualidade e vender e sustentar a nossa alimentação, mas se não tivéssemos nós, a natureza estaria assim, ó, fluindo, linda, maravilhosa, sem ninguém. É que nós viemos com defeitos. Eu acredito nisso, sabe? Eu não creio totalmente nisso, mas porque eu não gosto de entrar nesses assuntos, mas tem aquelas ideias de que o ser humano, na verdade, ele é uma experiência alienígena, né, que deu errado. E eu acredito um pouco nisso, porque é só você observar de novo. É o único ser vivo que ele, por si só, ele destrói o próprio meio ambiente. Mas essa reflexão à parte, né, quem está acostumado com o canal aqui, quem vai chegar, já vou avisar. Em tudo que eu faço sempre entra uma reflexão, umas mensagens assim. Vem essas mensagens assim, até chegar no ponto, né? Mas vamos lá, o que eu passei, gente, Isso tudo para falar, né, que a existência, aquilo que é mais natural, aquilo que é mais primitivo, aquilo que é mais real, não depende de nenhuma religião, tradição espiritual, e muito menos de gente que se sinta importante, representante do que eles dizem servir, né? Eu vou ter a decência aqui de distorcer o contexto sobre como eu conheci essa pessoa e para qual objetivo, para preservar a imagem da pessoa. Não vou falar o gênero da pessoa, tá? Qual é o sexo da pessoa. Não vou falar exatamente o que for necessário. Enfim, eu vou resumir. Aquilo que tiver condições de identificar quem é, eu vou mascarar. Porque eu posso transformar isso numa reflexão para tirar isso de dentro de mim e sentir que isso serviu para alguma coisa, sabe? Tipo, para abrir os olhos de vocês também. Eu posso fazer essa transmutação, né?
para que isso deixe de ser uma raiva, deixe de ser uma revolta, deixe de ser um desgosto e sirva de utilidade para todos, eu posso fazer isso. O que eu não posso é atingir a pessoa. Então, o que aqui der condições claras de chegar até a pessoa, eu vou simplesmente mudar, mascarar. Mas, mesmo com toda essa minha independência, né, essa minha certeza de que a espiritualidade existe para todos, né, porque a minha vida é feita de provas vivas disso, né, eu decidi testar. Sabe o que eu decidi? Será que agora, talvez, eu possa encontrar alguma coisa nessa ideia de receber alguma coisa diretamente de alguém? E eu fui, né? E comecei. Até que chegou num ponto que eu percebi que ali uma intimidade maior ia se fazer, no sentido de, provavelmente, né, se eu continuasse a lidar com essa pessoa, inevitavelmente a pessoa ia começar a conhecer mais sobre minha vida, eu ia começar a conhecer mais sobre ela. Então, eu estava aqui no meu altar, né, meditando, trabalhando a minha vibração através de uns sons mântricos e respirações, técnicas de respiração. Fiz um ato ali, na hora que eu levantei, veio na hora dentro de mim, já mostra logo quem você é, para você entender se isso é para você ou não. E eu fiz isso. Aí eu cheguei nessa pessoa e expliquei qual é o meu contexto real, né? Relacionado ao hinduísmo, tá? O que eu estava buscando com essa pessoa é relacionado ao hinduísmo. E lembrando que hinduísmo não está relacionado a uma religião. O hinduísmo, gente, a gente pode colocar assim, como a forma de perceber a espiritualidade da Índia. Só que dentro do hinduísmo tem diversas religiões, tem diversas tradições e diversas práticas. Diversas. Desde aquela prática mais que você pode enxergar como mais, meu Deus, que isso é divino, iluminado, puro, não sei o que lá, não sei o que. Gente, isso é Deus, pura luz, pura luz, pura luz, até coisas que vai envolver magia negra e sacrifício de bicho. Sabe? Vai em todos os níveis. Tá? Em todos os níveis. E eu fui atrás de um desses caminhos, né? Que eu já estou estudando, eu já achei o que é necessário para mim, como semente, para eu descobrindo mais e mais. Eu já estou fazendo o meu compilado de estudos e estou muito feliz com o que eu estou conseguindo alcançar, né? Só que a minha forma de estudar é bem forte, porque eu vou atrás de tudo que eu posso, eu tenho disposição para traduzir, eu tenho disposição para entender a linguagem simbólica, para entender o que não é literal, o que, sabe, muita coisa. Só que eu decidi me dar essa oportunidade de perceber como seria a experiência de receber algo de alguém. Quando eu falei como é a minha vida, eu sou uma pessoa que eu não sou fechada numa tradição. Então, por exemplo, eu tenho uma conexão forte com o Exu e Pombagira, né? São eles que são os meus protetores em diversos níveis, inclusive de mim mesmo, porque nós seres humanos temos tendências negativas, né? São eles que são responsáveis por eu não ter caído em muitas situações, sabe? Das mais diversas. São eles que estiveram comigo em todos os momentos da minha vida, desde o momento onde eu estava afundado, até o momento onde eles olharam para mim e tô aqui, vamos sair, vamos, para estar aqui hoje. Só que, ao mesmo tempo, eu também tenho conexão com uma determinada energia angelical, eu tenho conexão com divindades hindus e até egípcias, né? Através da bruxaria, eu percebo a importância da natureza. E quando eu falo de conexão, gente, eu não falo de conexão no sentido, eu olho para uma imagem e eu gosto. Não, eu falo de conexão de me conectar com tudo que essas divindades e seres representam, não só nas ideologias e na mitologia delas, mas também dentro de mim. Reconhecendo-as dentro de mim, reconhecendo fora, reconhecendo nos movimentos da natureza, né?
E através de processos mágicos que vão envolver também práticas de meditação e um movimento psíquico, incorporar tudo isso em mim. Eu estudei muito magia, né? E eu fui explicar isso para mim sobre essa pessoa, né? E a pessoa, quando ela foi me responder, ela basicamente começou, depois de tudo que eu falei para ela, porque eu tive que falar para essa pessoa, né? Porque assim, se eu levasse o contato com essa pessoa mais à frente, né? E essa pessoa chegasse ali no momento, eu tivesse já uma ligação maior, e chegasse no momento onde ela fosse ver tudo isso, e ali fosse dar um problema, o choque ia ser maior. Eu já preferi ver isso, ver qual seria a reação antes. E eu fiz isso, sendo sincero com a pessoa sobre o meu caminho, ao receber por parte dessa pessoa o que ela tinha me passado sobre o hinduísmo, eu fui sincero para entender simplesmente se eu deveria continuar ou não com essa pessoa, né? E assim, gente, né, como eu falei que não ia dizer gênero, né, eu tô falando ela aqui só para vocês entenderem. Porque quando a gente fala de pessoa, eu esqueci o que representa na língua portuguesa, né, a questão de ele, ela, dele, dela, eu esqueci o nome disso. Mas quando a gente liga e vai falar de pessoa, se atribui a ela, tá? Não estou dizendo aqui o que é o gênero, é a forma, tá? Então, estou explicando isso para que vocês não tenham nenhum tipo de interpretação para tirar aqui os riscos, né, de alguém ser julgado, seja de forma certa ou errada. A minha intenção aqui não é trazer nenhum problema para ninguém, mas, como eu falei, transmutar essa minha revolta em utilidade pública. A pessoa começou a me responder diante de tudo que ela viu sobre a minha conexão universalista, né? Foi a Cabala, minha árvore da vida da Cabala, que me ajudou a entender que estamos num mesmo universo, né? As diferentes religiões, entendimentos e tradições são filtros pelos quais o ser humano interpreta aquilo que ele se conecta, mas o divino é um. O divino é um. Apenas temos pessoas filtrando o divino, se baseando em suas experiências, em suas culturas, naquilo que é possível para elas falarem, né? Aí essa pessoa começou com uma resposta muito, assim, que você olhava, uma linguagem amorosa, elegante, adocicada e educada, falando sobre a importância da tradição, etc e tal, a questão de da onde vem, do tanto de pessoas que passam umas para as outras, trazendo todo aquele discurso da importância da linhagem. Aí a coisa foi evoluindo e daqui a pouco essa pessoa já entrou da forma como eu vou explicar para vocês. O que ela me falou, eu posso falar como foi, com as mesmas palavras, porque isso não está me dizendo quem é, não está expondo quem é a pessoa. Entende? Isso não está expondo quem é a pessoa. Essa parte sobre o que essa pessoa falou é exatamente isso que eu vou dizer para vocês. Daí ela começou, na hora que essa pessoa decidiu desvalorizar toda a minha espiritualidade, ela começou com o discurso de que na Índia não tem xamanismo. Na Índia ninguém faz nada com xamanismo. E eu pensei, gente, qual a ideia que essa pessoa tem sobre xamanismo? Porque até o xamanismo tem diversas formas, né? Os agores, muitos deles fumam cannabis em uma espécie, em um tipo diferente de cachimbo, para se conectar com o divino. Um xamã coloca tabaco num cachimbo para se conectar com o divino. Será que no hinduísmo não tem nenhum tipo de xamanismo? Segura aí.
Na Índia ninguém pratica xamanismo, na Índia ninguém mistura nada, e não sei o que lá. E continuou. Aí ela colocou uma revolta dela quando eu falei que Ganesha é um deus cultuado por diversas pessoas hoje e até em tradições espirituais diferentes que não fazem parte do hinduísmo. Aí ela expressou uma profunda decepção por saber que Ganesha é cultuado por pessoas fora do hinduísmo. E ela falou com todas as letras: Ganesha nunca vai estar nesses lugares que não fazem parte da linhagem tradicional. Ganesha nunca vai ser acessado por ninguém se não for através dos conhecimentos secretos da Índia. E ela deixou bem claro, nas palavras dela, você nunca vai se conectar com essas divindades que você está buscando se você não passar por um treinamento que venha da linhagem. Você está cultuando coisas da tua cabeça. Você está cultuando apenas imagens mitológicas. Você está cultuando desenhos. Gente, o tanto que eu me esforço para estudar, eu sei coisa que gente no meu meio nem imagina sobre esses deuses, sabe? Só que assim, tudo isso que ela falou, né? Essa pessoa disse numa linguagem adocicada. É o que eu sempre falo para vocês, o preconceito existe, continua existindo. Diversos tipos de racismo. Nós temos aí uma região do Brasil que a gente sabe que é uma região que é estruturada em diversos tipos de racismo. O preconceito existe em todo lugar. As pessoas apenas estão aprendendo a expressar esse preconceito através de um tom de voz bonito e palavras educadas. Porque até para falar tudo isso, essa pessoa falou assim numa voz que o tom de voz assim adocicado, né? Mas essa pessoa, ela tentou fazer eu desacreditar de toda a minha caminhada espiritual. Né? O quanto que eu já sacrifiquei de tempo meditando e ficando ali, às vezes, gente, um tempo que perante a minha rotina é um tempo longo, sabe? Trabalhando técnicas de respiração, me estimulando através de som mântricos. E tendo experiências assim, sensações transcendentais. E nessas sensações, recebendo instruções e percepções sobre a minha vida que realmente fizeram efeito e mudaram tudo. Esse canal, ele existe por causa de Ganesha. Sabe? Eu tenho que escutar depois, por eu ter explicado para uma pessoa qual era a minha realidade espiritual, para ver se eu deveria seguir com ela ou não, a pessoa não só, ela tenta invalidar, ela tenta fazer eu desacreditar e me separar da minha vivência para acreditar nessa pessoa como se ela fosse uma representante de toda a espiritualidade da minha vida, e todo o que eu vivi até agora não serviu para nada. Sabe o que é engraçado? Numa primeira conversa que eu tive com essa pessoa, porque essa foi uma outra conversa, né? Numa conversa anterior que eu tive com essa pessoa, eu expressei uma experiência que eu tive num mantra. E nessa experiência que eu tive com mantra, eu tive um transportar da minha consciência tão intenso, que me apavorou de terror. Porque nesse transportar da minha consciência para outra dimensão, eu vi uma figura. O que para mim na época é uma figura, né? Hoje eu sei o que é. Na época era uma figura, na época eu encarei como um ser. E eu falei isso para essa pessoa. Eu estava mantrando para uma divindade. E para mim, aquilo só me aterrorizou. Na época, eu fiquei, gente, o que é isso? Porque eu tô tendo que lidar com isso. Sabe? Eu tô ali no Japamala, chegou na terceira volta, eu já tava perdendo controle, assim, dos meus sentidos, do meu corpo, olho já virando e já corpo dormente, não sentindo nada, bum! Abre um
um outro mundo, assim, numa visão interna, mas assim, claro. A minha visão interna, ela ficou tão potente quanto a visão física, sabe? E eu, com meus sentidos adormecidos, aparece o ser na minha frente, assim, tipo, presença pura. E eu dentro, assim, eu continuando ali, suando de terror. Que negócio é esse? Continuando o mantra. E foi. Na época eu não sabia o que era. Hoje eu descobri o que era. Quando eu falei pra ela, pra essa pessoa, minha experiência, ela confirmou que era isso. Ou seja, até essa pessoa numa conversa anterior, ela reconheceu que fora da presença de uma pessoa, essa pessoa reconheceu numa conversa anterior, antes de ela ver que eu tinha conexão com muitas outras coisas. Ela reconheceu. Realmente é isso. Aí, o que era isso que eu ouvi? Na época eu não sabia, mas aquela divindade para a qual eu estava mantrando é uma divindade que ela tem diversos aspectos, e um dos aspectos delas é um aspecto assim que, gente, não é fácil. É um aspecto assim para realmente... É um aspecto de transcendência que pega o ego e faz assim, ó. Né? E todos nós temos o ego. Então é uma forma dessa divindade que apareceu para mim, que é uma forma de se trabalhar com muito cuidado, só que para mim apareceu ali de graça. E essa pessoa reconheceu que aquela experiência existiu. Mas na hora que ela viu que eu estava conectada com outras coisas, aí essa pessoa decidiu tentar cortar toda a minha experiência. É ou não é um desrespeito essa pessoa olhar pra minha cara e dizer o seguinte: você não, depois de ter confirmado que aquilo já aconteceu, sabe? Você nunca vai se conectar com nada. Você nunca vai despertar nada. Você nunca vai acordar nada se você não estiver numa linhagem. Você e todos esses que cultuam deuses hindus fora da linhagem secreta hindu, vocês nunca vão conseguir nada com isso. Vocês, sabe? Se vocês estão noção do que é isso? Aí terminou também de forma doce, né, com essa pessoa continuando aberta para que eu continuasse com ela. Mas essa pessoa tentou atacar tudo o que era meu. Tentou plantar descrença, tentou plantar desconfiança sobre o que eu vivo. Foi a manipulação mais podre que eu tive que ver de uma pessoa que se diz representante de uma divindade. Tipo assim, manipulação suja, tipo... Ela mesmo viu que eu tive uma conexão real no passado, com uma divindade que eu nem sabia que existia. Hoje eu tenho entendimento sobre isso, eu fui falar pra ela só pra confirmar. Essa pessoa mesmo assumiu isso. Depois, quando ela viu que eu estava ligado a diversas conexões espirituais, ela tentou fazer todo o gaslighting, uma espécie de gaslighting, que é basicamente transformar a sua realidade numa loucura dentro da sua cabeça, fazer você acreditar que você é incapaz, fazer você acreditar que você não está vivendo algo real. Você tem noção do que é isso, gente? Você tem noção da seriedade disso? E não foi a primeira vez que eu vivi isso dentro de uma situação relacionada a representantes do hinduísmo. Não foi a primeira vez. No passado, eu tive um contato mais próximo com o guru. E esse contato era praticamente assim, semanal, né? E assim, na hora desse guru sentar numa cadeira para falar, você olhava para frente, nossa, gente, Deus tá aqui? É a primeira coisa que você pensava. Deus tá na minha frente. Gente, a máscara desse cara caiu. Quando a máscara desse cara caiu, tipo, só que detalhe, na hora de sentar numa cadeira para falar, você sentia Deus na sua frente. Na hora que levantava, que acabava a necessidade de parecer alguma coisa, eu não vou nem dar nome aqui. Eu não vou nem falar a palavra que naturalmente dentro de mim vem quando eu penso nele. E a máscara desse cara caiu, e quando caiu para todo o meio social no qual eu estava inserido.
Caiu para todo o meio social no qual eu estava inserido. Mas de um jeito, gente, que só não deu mídia. Mídia, sim. E parar em Jornal Nacional, só não deu mídia. Só não deu mídia. Porque aquilo ia dar uma mídia do cacete. Tipo assim, coisa pesada mesmo. Porque todo mundo que estava no mesmo contexto social que eu, não tínhamos tempo para lidar com a problemática de algo muito forte estourando, né? Então todo mundo escolheu, bom, já que essa pessoa, que até hoje tentou colocar a gente de quatro sob a postura de ser guru, e era mesmo, tá? E se isso piorar, vai pegar nos tempos, as pessoas preferiram, né, criar o próprio meio, né? As pessoas decidiram se reunir para também terem algo mais independente, sem precisar de ninguém para ditar algo. Eu estive também, outra experiência que eu tive, só que daí não foi pessoal. Eu estive acompanhando uma pessoa aqui na internet, também uma pessoa muito representante do hinduísmo, e essa pessoa sempre achei ela muito maravilhosa. Aí eu comecei a perceber que de tempos em tempos essa pessoa faz um vídeo criticando a espiritualidade universalista. Também fazendo a mesma coisa, querendo fazer as pessoas desacreditarem de que podem se conectar com o universo num todo, de que podem se conectar com o Deus hindu, e também com um anjo, e também com uma entidade. Fazendo as pessoas desacreditarem de que elas têm capacidade de olhar os conhecimentos diversos e combinarem tudo isso para criarem uma própria prática espiritual. Só que ele também faz isso com palavra bonita e inteligente. Gente, esse povo, o que eu estou percebendo aqui, mestres espirituais os mais diversos, eles estão fazendo de tudo, eles estão com tanta raiva de que as pessoas estão criando independência espiritual, que eles estão querendo usar da eloquência, que é a capacidade de você falar, é a capacidade de você encantar, de você apresentar a tua fala de uma forma que se mostre como inteligente e admirável. Eles estão usando da eloquência para tentar destruir a autoconfiança das pessoas, que dá a condição delas estarem livres deles. É muita sujeira. É muita sujeira. Então tomem cuidado com sacerdotes e sacerdotisas de qualquer religião. Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de freiras, de padres, até o Papa. Entende? Se vocês forem estudar, por exemplo, umas coisas pesadas sobre... Tem uma freira ali, gente, que eu vi um negócio famosa. Eu não lembro o nome. Teve uma freira famosa que, assim, as pessoas escutam ela como santa. Gente, aquela mulher era o diabo na Terra. Aquela mulher, ela deixou criança morrer sabendo do que estava fazendo, propositalmente, por escolha egoísta. Era uma mulher fria. E essa freira, ela é meio que uma santa em vários lugares. Tá? Padres também dessas histórias. Quando a gente vai para as religiões de matriz africana, a gente tem problemas, muitos problemas, dessa mesma postura de querer prender as pessoas, fazer as pessoas desacreditarem da própria espiritualidade individual delas, para prender elas e terem todos os proveitos de terem discípulos a servindo, sob várias justificativas bonitas. A gente tem pessoas, dentro disso também, religiões de matriz africana fazendo isso. Não é todos, mas temos. Né? Quando a gente vai para o hinduísmo, o nome dos sacerdotes do hinduísmo são o quê? É guru, yogi, yogini. Alguns se posicionam como sacerdotes, sacerdotisas mesmo, alguns como mestres, né? O guru, que eu tinha um contato ali constante, ele se posicionava como mestre, não tanto como guru, né? Embora ele fosse mesmo. E quando ele vai para a bruxaria, normalmente o título como se posicionam os sacerdotes são sacerdotisas, sacerdotes, sacerdotisas mesmo, né? Então, assim, gente, comecem para acordar que não é porque algo é colocado de forma bonita,
Não é porque algo são usadas palavras ao expressar algo que deixa aquilo justificável que o que está sendo expresso é realmente aquilo que você está ouvindo. Que aquilo é real. Tá? Como aquilo é real. Existem histórias... Eu sou uma pessoa que, durante muito tempo, eu fiquei estudando muito crimes, né? Porque eu passei por umas situações muito complicadas de me sentir, no passado, de me sentir em alerta, com medo do que poderia acontecer comigo, coisas das quais eu já estou livre. E eu tive que pesquisar as formas de crime. Eu entrei nessa de ver, olhar o pior que existe no mundo, para entender como tudo isso acontece, para saber como... para armar minha proteção, para armar o que eu precisava armar para me sentir seguro, né? E, gente, tem coisas que as pessoas usam com palavras para fazer outras pessoas chegarem no extremo que vocês não têm noção. Coisas que eu vi, tá? De pessoas que usaram de palavras ali, palavras que penetram e fazem se parecer como verdade, fazem se parecer como isso é verdadeiro, isso é necessário, mas que no final leva a quem absorveu aquelas palavras ao pior, e a pessoa que faz sabe do que está fazendo. Então, não acreditem na pureza desse papo de que vocês só podem se conectar espiritualmente com algo real se isso vier de alguém. Porque isso é manipulação. E para justificar isso, eles vão usar de tudo. Eles vão falar de corrente mágica, de que você vai receber, veio dessa pessoa que recebeu de outra. Eles vão usar o papo de egrégora, eles vão passar tudo. Eles só não vão te falar que a própria vida que existe em você não dependeu deles. E que nem a natureza dependeu da linguagem específica deles, com a qual eles lidam com a espiritualidade. Para esse ponto eles não vão se aprofundar, porque é nesse ponto que você entende que eles não são donos de nada, como querem se demonstrar. Então, assim, eu acho que as tradições espirituais, elas são muito necessárias como perpetuadoras de conhecimento. Mas no momento onde isso vira uma jaula, no momento onde eles se aproveitam desse papo, bom, eu sou sacerdote e por conta de mim o conhecimento surge, mas no momento onde uma pessoa se aproveita disso para tentar enjaular a mente da outra, isso já deixa de cumprir o propósito. Entende? Então, assim, eu não sou contra que você entre num grupo, que você receba o conhecimento de alguém, porque a minha mediunidade ela foi desenvolvida dentro de uma vivência num terreiro de Umbanda. A minha conexão mais primitiva com a energia de Orixá, ela foi desenvolvida dentro de práticas de um terreiro de Candomblé. Entende? E eu tive o presente e a sorte de, dentro da Umbanda, o meu pai de santo me aceitar como eu era. O meu pai de santo, embora eu não tenha mais contato com ele, ele é o anjo da minha vida. Porque ele me incentivou. Aí eu abri minha mediunidade ali, mas na hora que ele viu que eu já entrei na Umbanda com conhecimento de bruxaria, com conhecimento de magia, de ocultismo, ele adorou. E me incentivou. Desenvolva tudo isso aqui. Ele chegou a abrir o terreiro dele para mim fazer um sabá de bruxaria quando eu tinha menos de 16 anos. Eu fiz um sabá de bruxaria dentro do terreiro dele. Né? E ele autorizou, sentou na cadeira e assistiu. Ele cedeu o momento ali. Ele tinha 2 terreiros. Um era exclusivamente de Exu, tudo preto. Ele autorizou. Faça esse sabá de bruxaria aqui. Juntou eu, uma amiga minha de confiança que também frequentava o terreiro, ele sentou na cadeira e viu. Ele só assistiu. E me apoiou, sabe? Uma pessoa com a sabedoria desse meu pai de santo da Umbanda, eu não vou encontrar nunca. Porque ele sendo da Umbanda, ele falou pra mim, não deixa ninguém pôr a mão na tua cabeça. Entende?
E o Exu dele fez um batismo em mim, né, também. Em nome de todo o reino de Exu ali, etc e tal. Então, assim, de novo, gente, tomem cuidado com essa coisa, tá? Com tradições espirituais. Quando vocês estiverem estudando e começarem a se aprofundar e caírem nesse assunto, você sempre vai chegar nisso quando você estiver estudando qualquer assunto espiritualista, mágico, não sei o quê. Você tem que receber isso de alguém por isso, e vai ter uma justificativa bonita. Vai falar da quantimágica, vai falar de conexão com todo mundo que veio antes, vai falar... É aí que começa o perigo. É aí que começa o perigo. Nessa ideia de você se colocar na mão de alguém para receber uma corrente. Sendo que você já é conectado com o todo. Se a tua vida não depender do sacerdote, para que você tivesse aqui a vida, que ela por si só é a maior prova da magia e da espiritualidade do universo. Nem a natureza existe porque você quer acreditar nesse discurso criado para aprender as pessoas. Entende? As pessoas pegaram um conhecimento e modificaram isso em nome do interesse de segregação, de manterem as pessoas presas num grupo, para sustentarem quem está em cima desses grupos, dentro dessas religiões e tradições. Você pode encontrar sacerdotes bons, sacerdotes bons? Pode. Você pode. Só que assim, gente, você vai ter que garimpar tanto. Você vai ter que garimpar tanto. Tanto. E eu nem sei quantos vão conseguir. Então, o que eu recomendo? Saiba diferenciar o que você quer quando o assunto é prática espiritual. Você quer se conectar com uma espiritualidade real ou você quer suprir carência de pai e mãe? Porque esses sacerdotes, eles se aproveitam de que as pessoas têm uma necessidade de pertencimento e de que, inconscientemente, eles vão se posicionar na cabeça delas como pai e mãe. Por mais que eles não se posicionem de forma explícita, mas inconscientemente, esses sacerdotes sabem. Essas pessoas, todo mundo está querendo, no fundo, um pai e uma mãe. Entende? Então, abram o olho com isso. Olha o que eu passei. Olha o que eu passei. Tá? Se eu fosse fazer uma lista de tudo o que eu já vivenciei de espiritualidade real, sem precisar de eu ter ninguém como meu sacerdote acontecendo na minha vida, desde coisas mais sutis a coisas sobrenaturais, é de ficar besta. Tá? Então, assim, mas eu não tô falando isso pra me sentir especial, eu tô falando isso pra vocês compreenderem. Eu sou humano e você que tá me assistindo também. Então, essa liberdade espiritual que eu expresso, que eu vivi e vivo, ela também é de vocês. Você só precisa acordar pra isso. Só precisa acordar pra isso. Entende? Então, assim, a parte onde ali ela desafiou, eu acho que ela não percebeu o quanto ela cuspiu, né? Essa pessoa, ela não percebeu o quanto ela cuspiu na cara daquilo mesmo, daquilo que ela diz representar. Né? Porque algumas divindades hindus, elas são muito relacionadas à libertação, inclusive libertação de condicionamentos, de ilusões mundanas, libertação de ignorância, libertação de egocentrismo, libertação de coisas fúteis, sabe? De coisas fúteis. E ter que escutar que o Deus que abriu essa época da minha vida, que hoje é o canal, desde 2021, tanto que por isso Ganesha está no topo do canal, e eu não sei quando ele vai sair dali, da parte dele, eu não sei quando ele vai sair dali. Eu não sei. Ter que escutar dessa pessoa, você nunca vai despertar Ganesha. Ganesha não é o que você pensa. Você nunca vai despertar tais divindades. Você nunca vai se conectar com tais divindades se você não fizer parte da linhagem.
sabe? Isso é muito complexo. Isso é muito complexo. É muito... Gente, e isso, olhando por a questão psicológica disso, gente, e vendo isso sendo falado num tom de voz agradável, bonito, não sei o que, é assustador. É assustador. É assustador. É assustador. Tem uma série chamada Salem, né? E nessa série tem um personagem que aparece, só que não é a série Salem comum, tá? É uma série de bruxaria, é um romance, mas é um romance muito pesado, tá? Porque envolve muito sofrimento, discriminação. É uma série com muito líquido vermelho, tá? Com muito líquido vermelho pra lá e pra cá. É uma série de bruxaria, mas é uma bruxaria assim... pesada, tá? Muito primitiva. Não é o Salem, o filme antigo, é uma série com uma atriz chamada Jeanette Montgomery. Ela tá no Disney Plus, né? É uma série nova, mas não é nova dos últimos 5 anos, tá? Eu assisti há mais de 7 anos atrás. Na época, 7 anos atrás era recente, entende? Mas, gente, tem um personagem ali que aparece na segunda temporada, que é um personagem, assim, cheio de beleza, mas que é um personagem que faz atrocidade com pessoas assim, ó, sabe? Ai, eu vou fazer isso com você, assim, sabe? Calma, ai, tá chorando. Você tá chorando, vai passar, tá? Vai passar, daqui a pouco vai passar. Vai passar, amor, calma. Não chora, não. Ai, vai passar. Calma. Essa pessoa, ela faz isso. Tá? Essa pessoa, ela fez isso comigo. Eu entendi o mesmo princípio mental ali. E, sinceramente, E não foi a primeira vez que eu vi isso, como eu falei pra vocês. Sabe? Parece que a palavra sacerdote, em qualquer tradição... O mal, todo mundo tem uma disposição ao mal, né? E essa disposição a gente deve sempre estar muito atento para saber olhar para essa sombra. A gente deve estar muito atento para saber olhar para essa sombra. O mal que é propício a sacerdotes é um mal que é uma coisa meio... É uma mistura de narcisismo é uma mistura de narcisismo e... como que é o nome? Um nível leve de psicopatia. Porque psicopatia tem níveis. Tem o psicopata que ele vai para o físico. Tem o psicopata que ele manda... Ele meio que... Ele tá por trás de uma atrocidade física, e tem o psicopata que ele vai na mente, né? A natureza, a sombra de sacerdotes mistura essa dose de narcisismo e psicopatia, e vocês devem ficar muito atentos, tá? Essa pessoa, ela não teve sucesso em tentar destruir a minha caminhada espiritual, em tentar invalidar a minha caminhada espiritual, em tentar fazer eu não confiar em nada do que eu vi e vivi na minha vida. Inclusive, depois que aconteceu isso, no mesmo dia, várias coisas começaram a acontecer para me colocar para cima, tipo coisas da vida naturais, né? Aconteceu algo aqui no meu altar, aconteceu algo relacionado a um amigo meu, que aquele amigo meu apareceu na hora certa, porque na hora certa que ele apareceu, ele veio trazendo um alívio. Ele é um amigo meu que ele faz viagens para a Índia constantemente, né? E olha só, nesse momento ele estava vindo direto de uma experiência lá na Índia e ele simplesmente olhou para mim, tipo, Bruno, essa pessoa tá louca, sabe? Porque ele, sempre que ele vai para a Índia, ele me traz muita coisa do que ele vive lá e do que acontece lá, né? E parece que aconteceu, foi assim, eu me senti totalmente agredido
no desrespeito às minhas vivências. E no dia seguinte tudo começou a acontecer para eu entender que aquilo não era de merecimento meu, sabe? Ter que passar por aquilo. Simplesmente assim, a minha responsabilidade foi, diante de todas as minhas vivências ruins com sacerdotes, a minha responsabilidade, depois de tudo que eu já vi como problema, foi de novo me colocar nisso. Foi outra vez me colocar nisso. Né? Foi outra vez me colocar nisso. Essa foi a minha responsabilidade. Tudo começa porque a gente abre uma porta também. Então a minha responsabilidade foi essa. Eu já sabia dos problemas. Eu já passei por muito. E no Candomblé eu fui agredido, gente. Eu passei por experiência de agressão. Na frente de todo mundo. A minha mãe, a mãe de santo ali na época, com o Exu dela incorporado, que aquilo não era Exu nem fudendo, sabe? Veio junto com todo mundo, formou uma gangue ali pra me bater dentro de uma gira. Formou uma gangue porque foi só ela que me bateu, me esmurrando, dizendo que estava incorporada, mas com os Ogãs todo mundo cercando para que eu não pudesse me defender. Eu passei por isso dentro da igreja de Candomblé. Sabe? Não é de hoje. O meu pai de santo maravilhoso, que para mim foi um anjo na minha vida, com quanto ele me incentivou a me conectar com o espiritual, quando eu saí por ter tido um problema com alguém de lá de dentro do terreiro, eu preferi não brigar, só que eu estava aguentando tanto de algo, uma pessoa que não era dele, não era sobre ele, que eu fui me expressar, a pessoa... Eu recebi até ameaça de agressão física, não por parte dele, por parte de outras pessoas lá de dentro. Só que meu pai de santo, ele era tão em paz, tão tranquilo, que assim, ele acabava deixando o terreiro na mão de outras pessoas, sabe? E assim, esse era o problema dele. Então o povo fazia o que era. Eu já tive toda uma vivência para entender. A minha responsabilidade de ter lidado com isso foi eu ter, mais uma vez, com tudo que eu vi, tendo permitido que essa pessoa fizesse com isso. Foi a minha responsabilidade, né? Mas ter merecimento de aguentar todo o desrespeito que eu aguentei com palavras bonitas, isso eu não tenho. Então eu encaro como um aprendizado, mas eu sinto que a única forma de tirar isso de dentro de mim é transformando isso em utilidade pública, para que vocês saibam aonde vocês estão pisando quando o assunto é tradição espiritual e gente que diz representar essas tradições. Lembrando, não estou generalizando. Não estou generalizando, mas que há uma necessidade de primeiro vocês testarem muito bem antes de entregarem confiança plena. Tá? É isso. Tá? Como eu disse para vocês aqui, teve uma questão que... Só para finalizar, né? Teve uma pessoa que eu seguia no YouTube, que era uma pessoa muito legal também, mas eu comecei a ver essa pessoa num investimento de ataque a todas as pessoas que cultuam o hinduísmo de uma forma mais livre também, mas também é esse ataque com palavras bonitas, com palavras não sei o quê, e justificando através disso daquilo. Gente, tentar cortar a tua liberdade, tentar cortar a tua liberdade que te permite experienciar, entender aquilo que ressoa com você, para que você se anule para se colocar na mão deles, isso não é algo saudável, não importa qual justificativa eles usem. Não importa qual justificativa eles usem. Eu termino dizendo uma coisa aqui. Nós estamos num mesmo globo terrestre, trazendo uma reflexão. O Sol, ele gira em toda a Terra. A Lua também. O ar também. Olha só, estamos com o problema do El Niño. O calor que está tendo nas águas lá do oceano está influenciando a temperatura no mundo todo. Sabe?
Quando a gente fala de todo, a consciência do todo, a energia do todo, a gente não está falando só da Índia. Entende? Shiva é um deus na minha vida, que eu já tive experiências com eles, assim, experiências internas, mas experiências externas, fortes e potentes, que me transformaram e, transformando a mim, fez mudanças em cada momento ali que eu estava vivendo, em coisas na minha vida externa, que vocês não têm como imaginar. Tanto de forma, numa conexão só comigo mesmo, quanto também dentro do xamanismo. Sabe? E Shiva representa a consciência do todo. Shakti é a energia que está animando a tudo. É o conceito. Shakti é o conceito que se relaciona, na qual que faz referência a essa energia que anima a tudo. Internamente, externamente, se manifesta a tudo. Alguém deu esse nome a essas energias, Shiva e Shakti. Alguém, ao percebê-la perante a sua cultura e filtros mentais, criou lendas e entendimentos sobre isso. E decidiu divulgar. E decidiu levar para frente. E decidiram permitir que no mundo hoje a gente fique cheio de conhecimento em todo lado. Porém, essa energia, além do nome, além da cultura, não pertence a ninguém, a nenhum grupo. Ela é a mesma em todo lugar do mundo. Porém, para que ficar liberando conhecimento para atrair pessoas e na hora que chega, vem, Alau, vem. Você quer? Deixa eu colocar a coleira em você. Se fosse para alguma coisa ser secreta, não tinha-se nem que falar sobre isso. Não tinha-se nem que falar, dar uma amostra que isso existe. Sabe por que muita coisa é colocada como secreta assim? Porque existe turismo milionário diretamente para a Índia. Existem pessoas que são milionárias que vão para lá todo ano e enchem bolso de guru de dinheiro. Entende? E isso também é reproduzido aqui. Eu vejo muita gente relacionada ao hinduísmo que vai para lá, se posiciona como sacerdote, eu tive o conhecimento aqui, daí chega aqui e começa com esse jogo. De vem, Totó, vem, Totó, vem, não, vem mais. Aí você dá um pedaço e vem, Totó. Aí você chega aqui, você pega uma picanha. Aí o cachorro fica louco. Ah, você quer picanha? Deixa eu colocar a coleira em você. O comportamento das pessoas é esse aqui. Né, quando o assunto é sacerdócio em diversos níveis. Eu estou falando porque eu vivi isso dentro da questão hindu. Eu me senti desse jeito dentro da situação hindu. Né? Apresentei a situação para uma pessoa que observou junto comigo, assim, descobri pessoas que passaram pelo mesmo. Dessa coisa do vem, Totó. Ah, não, você quer, ó. Deixa eu deixar você com mais vontade de pegar picanha, tua coleira. Sabe? Se você está falando que se você ao divulgar, se você ao prometer algo que você vai entregar, você mostra um bolo lindo, você entrega aquele bolo lindo e não uma camada de pandeló, sem umidade nenhuma. Existem palavras, existem formas de vender as coisas que, quando são vendidas, você acha que é uma coisa, quando você chega é outra. Eu conheço gente que passou por coisa parecida com o que eu passei. Porque eu tenho uma rede de contatos, né, etc e tal. E assim...
Quem cai nessa, gente, nessas histórias do sacerdote, são pessoas que nutrem uma criança interior. São pessoas que não criaram, não conseguiram, que não trabalharam ainda a criança interior para... Não livraram a criança interior da carência de pertencimento. Sabe? Vocês que estão trilhando uma caminhada espiritual, comece a estudar sobre isso. Quando o assunto é tradicional, sabe? Quando você tiver nessa ideia de que eu só vou me sentir em paz quando alguém estiver me guiando espiritualmente, etc e tal. Sabe? Eu só vou me sentir em paz quando alguém me dá, sabe, um conhecimento, quando o assunto é espiritualidade. Comece a estudar sobre a necessidade de pertencimento, mas quando ela chega ao ponto do problema. Porque a necessidade de pertencimento ela pode ser saudável em alguns contextos, mas em outros, ela te escraviza através da necessidade por validação e aprovação. Porque o que você se conecta espiritualmente não está ligado às necessidades da tua mente inferior, não está ligado às necessidades do teu ego. A conexão espiritual, quando você entra em transe, numa meditação, ou através de outros tipos de formas de lidar com a espiritualidade, eu falo que por isso existem umas mais diversas. O meu estudo da bruxaria, o que eu mais me apaixonei desde os 13 anos, quando eu comecei a estudar e me afundei em livros ali, eram os exercícios psíquicos, técnicas de visualização, técnicas relacionadas a estimular o poder que vem de dentro, etc e tal. Isso tudo vem atravessando as tuas necessidades psicológicas, né? E te mostrando que existe um ponto dentro de você de percepção sobre si mesmo que está além daquilo que é inferior em você, que está além daquilo que é humano de modo inferior em você, tá? Comece a estudar o self, o eu superior, a sua conexão com o universo natural, não aquela que alguém fala que pode te dar. Entende? Como eu falei, você come, o seu corpo é feito de terra. Por quê? Ou você é vegetariano ou você come um bicho que come planta. Se esse bicho come planta, se esse bicho come outro bicho, no final dessa cadeia, algum bicho que deu origem a toda essa cadeia alimentar come planta. No final, seu corpo é feito de terra. O ar que está girando para você aqui, ele está sendo distribuído para todo mundo, sabe? O calor que anima seu corpo vem do sol e também da sua energia vital. E diversos processos energéticos acontecem dentro da tua energia. A água, não preciso nem falar, são os líquidos do seu corpo, as suas emoções. Os 4 elementos, você observa eles, tanto de forma no seu corpo físico, quanto de forma no seu corpo sutil. E nada disso é alguém que te dá. Você já nasce com isso. Quer prova maior que a espiritualidade atua, a sua conexão espiritual atua, e ninguém tem que te autorizar e podar isso em você? Você só precisa começar a buscar elementos para entender isso, sabe? E você não vai chegar nesse ponto de visão se toda hora você ficar achando que alguém tem que te passar alguma conexão espiritual. Tome cuidado com essa crença. Você pode aprender, mas você deve testar em primeiro momento. Testar. Se você for atrás de alguém, teste muito bem. Porque na hora onde isso vira uma tentativa de apagar quem você é e te anular, temos um problema aí, tá? Porque se o que tiver tentando ser anulado, se o que tentarem anular em você for algo que está ligado à sua originalidade, está ligado à sua essência, a essa conexão real, aí é complicado, né? Porque isso seria anular aquilo que é natural em você, para que daqui para frente você fique totalmente sob domínio de algo artificial, né? Que independente de ser uma tradição, não importa o tamanho, quantas pessoas seguem, foi produzida pelos filtros humanos limitados, e não por aquilo com o qual você já nasce. É isso, gente, tá? Gratidão a todos por terem chegado até aqui. Esse vídeo foi uma tentativa de transformar em utilidade pública, né, a experiência que eu vivi para tirar isso de dentro de mim, porque estava virando ódio. Eu não vou mentir para vocês. Estava virando ódio, sabe? E eu tô sentindo leve de uma forma agora,
A intenção aqui é essa, tá? Dar uma visão para vocês observarem tudo isso ao irem atrás de sacerdotes, para vocês enxergarem que existe um perigo por trás de muita manipulação, por trás de muita coisa. Aliás, já é de estudo psiquiátrico isso. É de estudo psiquiátrico. Quando a gente fala de narcisismo, um dos lugares onde isso mais está presente é em sacerdotes religiosos. Não é o mais, mas é onde a gente vê muito. Então, tem sacerdotes bons, tem sacerdotisas boas em qualquer cultura? Tem. Mas eu lamento te dizer essa realidade. Você vai ter que fazer um bom garimpo. Se você depende, se você está nessa ideia de que só alguém pode te despertar espiritualmente, você vai perder mais tempo garimpando, você vai perder mais tempo lutando para encontrar a pessoa certa do que se desenvolvendo. É mais saudável você traçar um compilado de estudos e com calma, reconhecendo suas limitações, começando do leve até o que você pode chegar com mais avançado momento, se respeitando, desenvolver o seu estudo, a sua conexão por si só, tá? O que não falta são conteúdos e perfis hoje na internet que estimulam a sua espiritualidade individual e independente. É só vocês pesquisarem que vocês vão achar, tá? Pela energia e pela atenção, gratidão.